qual é a importância do profissional, né? A falta da valorização ou a valorização, se existe, né? Desse profissional, do auxiliar, do atendente, e se há necessidade, na sua visão, como, como um orientador ou como um futuro legislador e também como coordenador acadêmico, né, do curso de pedagogia, qual que é a sua visão a respeito disso, né, do atendente, do auxiliar, do atendente e do professor? E esquecendo aqui, né, essa hierarquia, auxiliar é menor que atendente, que é menor que professor, sem pensar nisso, né, porque a progressão funcional ela deveria trabalhar isso. Como a gente não tem a implantação da progressão funcional ainda, eu queria que você falasse um pouco e discorresse um pouco sobre isso. Desculpa me alongar aí. Imagina, nossa, bastante coisa para falar, né? Eu acho que uma das coisas que eu acho que é importante eu falar aqui, e aí você pode me ajudar, que você conhece melhor os dados do que eu, mas a gente pode falar pela Prefeitura de Botucatu, mas isso eu penso que se estende de modo geral à maioria dos municípios da rede dos estados também. Né? A gente está ouvindo aí uma reforma, né? Todo um discurso aí em cima de uma reforma administrativa dos servidores públicos. Né? Então está se demonizando o servidor público para a maioria da população. A gente tem aqui uma proporcionalidade de servidores públicos, né, nem muito nem pouco, comparando com outros países, então está dentro. E eu queria, assim, só antes de responder a pergunta, né, do meu ponto de vista, se a gente pega a prefeitura aqui, acho que tem pouco mais de 3 mil servidores públicos, que é um número inferior ao que a gente talvez precisasse, porque a gente está caminhando aí para 150 mil habitantes na cidade de Botucatu, então veja quantos por cento dá isso, é pouco, né? A gente tem então aí uma questão importante. A maioria dos servidores públicos da Prefeitura de Botucatu, quando entra no primeiro patamar lá, o salário que é colocado no edital do concurso, e aí tá lá os editais, basta pesquisar na internet, vocês vão ver que boa parte desses cargos ganha salário mínimo. Salário mínimo. A pessoa entra ganhando um salário mínimo. E eu falei essa introdução para dizer que esse é o caso do auxiliar de serviços gerais e da atendente de creche, né? E aí a gente fica pensando, né? Você me perguntou qual a importância das pessoas dentro da educação, né? E aí a gente está falando de educação infantil, mas enfim, de modo geral, né? O ambiente é educador, né? Eu não tenho como tratar de educação só dentro da sala de aula. É claro que a criança passa mais tempo dentro da sala de aula ou mais tempo sob a tutela do professor especificamente. Então, obviamente, essa pessoa, o professor, ele é o grande responsável direto, né, pela questão dos conteúdos, pela questão da educação formal, vamos dizer assim, como a gente costuma dizer. Mas, paralelamente a isso, a gente tem aí todas as pessoas que atuam dentro da escola e que também, de alguma medida, têm o seu papel importante, porque se essas pessoas têm que entender o processo. Então, o rapaz que limpa a escola, por exemplo, ele precisa entender, né, que a atividade das crianças vai acontecer e ela vai bagunçar um pouquinho ali o normal que ele está acostumado, mas aquela atividade é importante para o desenvolvimento. E assim vai. E no caso das atendentes, Rafael, que é uma, né, eu entendo assim, não é né, infelizmente ou felizmente, não sei, não é um privilégio ou um azar só de Botucatu esse cargo, né? Eu participei de um congresso um ano e pouco atrás sobre educação infantil e uma pesquisadora da UFSCar, uma professora da UFSCar, ela apresentou um estudo que no Brasil a gente tem mais de 30, eu não vou lembrar agora, se eu não me engano, eram 34 denominações diferentes para a função do que aqui a gente chama de atendente de creche. Tem até página, como edital de Nossa, concurso público. Sai lá, página. Pasmem vocês, porque página nossa, remete, né? Todo mundo sabe ao quê, né? Isso daí até na época que a gente era da assistência social, né? Que é creche, já era ainda assim já era um nome estranho, vamos dizer. Imagina hoje. E ainda existe isso. Então, eu acho que é uma distorção que eu vejo, né? Essa função, porque quando a gente pega a LDB, a LDB ela deixa muito claro, né, que eu falei no início, educação base 0 a 17 anos, educação infantil e ensino médio. Portanto, não tem diferença. Aí vai lá, dos profissionais da educação, profissional da educação básica, portanto, de 0 a 17. Tem que ter formação em pedagogia ou ainda assim o magistério para quem já entrou, né? Porque tinha também
um tempo de caducar isso, né? Se eu não me engano, eu não vou lembrar agora, mas enfim, a gente não pode mais fazer concurso exigindo apenas o magistério. Isso não existe mais. Apenas quem já entrou com isso em concursos que podiam anos atrás, não tem problema nenhum. E aí tem esse cargo paralelo, né? Que no fim das contas, as meninas, a gente sabe, a maioria delas, né, praticamente faz o mesmo papel do professor, né? Então, é claro que na educação infantil, por exemplo, né, no berçário, no maternal 1, você não consegue ficar, e nem deve, né? Até porque tem as diretrizes da educação infantil de 2010 que determinam, né, a questão de quantidade de aluno por professor e tal. E então você não consegue ficar sozinho. Então todas as escolas trabalham com um professor e mais uma pessoa que auxiliaria, né? A ideia de você ter um auxiliar dentro dessa classe, um professor, sei lá, outro nome, mas que exercesse um papel claramente de auxiliar desse professor, ela é pertinente, ela é necessária. Não dá para um professor ficar sozinho numa turma pequena. Porém, você não ter o professor, ainda que a atendente, ainda que as pessoas que estão lá dentro daquela sala tenham uma formação, né? Eu entendo isso como um prejuízo, porque a pessoa ela tem a formação, mas ela está exercendo o papel, mas ela não está sendo valorizada como deveria. E esse é um problema. Então, eu acho que assim, é claro que a gente, né, como você disse, tem a questão dos limites, dos recursos. Então, a gente vê alguns municípios que fizeram umas doideiras. E eu não sei se eles conseguem pagar. Então, por exemplo, se eu não me engano, Piracicaba, que eu estava pesquisando esses dias aí atrás, eles colocam professores, por exemplo, para fazer o período integral nos 2 turnos, só que de concurso. Não sei, é uma ideia. Eu fui conhecer Canela, no Rio Grande do Sul, um tempo atrás, por conta da Semana do Bebê, e lá não existe esses auxiliares, é todo mundo professor. 40 horas semanal e acabou. Então, no berçário, você vai lá, tem 2 pessoas, as 2 são professoras. Não sei quanto era o salário delas, né? Mas assim, esse seria, de acordo com a LDB, o ideal, vamos dizer, né? Então é lógico, mas Wagner, não dá para pagar, né, inchar o sistema, tem a questão lá da responsabilidade fiscal, a gente entende tudo isso. E assim, graças a Deus, a gente vem caminhando, Rafael, né? A gente tá caminhando de uns 5 anos para cá, ou um pouco mais, para inserir esse profissional nas classes menores. Então, no maternal 1, a gente já tem aí quase que a totalidade e tudo, mas ainda assim, muitas vezes como substituição, não efetivamente, né? Porque você não tem ainda um quadro completo também, né? Então, isso é um problema ainda também, né, para gente. É claro que, né, sempre se corre atrás disso, mas essa é uma questão. Então, algumas coisas que a gente propôs e que, né, eu não sei se, né, via outros mecanismos, como eu estou me propondo aqui, mas, assim, algumas ideias, né, de, por exemplo, você fazer jornadas que o profissional possa complementar para atender o período integral, porque, veja, mesmo numa pré-escola, que é 4 e 5 anos, tá, você tem a professora, porque muitas vezes, né, as pessoas que estão no poder público, elas entendem o seguinte, pré-escola é educação, então é obrigado a ter professor, creche, não existe isso. É tudo educação. É, tá, mesmo nessa pré-escola, com esse entendimento equivocado, às vezes tá, a classe é período integral, a professora vai de manhã, vai embora à tarde, e vai embora na hora do almoço, e à tarde, fica com quem? Né? Então, em tese, também não fica muito adequado nesse sentido. Veja, eu não estou de maneira nenhuma aqui minimizando o trabalho que as atendentes fazem. Pelo contrário, elas fazem um trabalho muito bom, muito responsável, né? E assim, enfim, a gente não vai ficar comparando, porque isso também tem a ver com a qualidade de cada um, né? E a gente não vai comparar pessoas. Eu estou falando de categoria. Então, o que dá para fazer, ou, né, o que poderia se pensar né, ajustar esse plano de carreira, alguma coisa assim, porque esse é um cargo que está exclusivamente dentro da educação no município, ele não está em outro lugar. Então, talvez um plano de carreira adequado que incluísse elas